Redes para iniciantes, endereçamento IPv6. Então, sobre endereços, né? De forma genérica. Tem a função de encaminhar os pacotes para os destinos corretos. Estão nos cabeçalhos dos pacotes, na parte de controle. Existem vários tipos de formatos de endereços. Depende da função e camada de atuação. No caso de IPv6, está se falando aqui da camada de rede, onde está o protocolo IPv6, nesse caso. E aí eles assumem algumas características especiais quando a comunicação é local ou remota. Então, tipos de endereços mais comuns. Endereços físicos, né, que são atrelados à interface de rede. Endereços IPv4 e endereços IPv6. Então, a gente vai dar uma olhada hoje, agora, em IPv6. Muito bem. Então, sim, sobre endereçamento IPv6. Definição do protocolo, né? Então, a primeira RFC, primeiro documento que definiu, começou a definir, né? O IPv6 que a gente tem hoje, começou em 95. Por que isso aqui, né? Só uma curiosidade. Pô, mas não tinha IPv4? Para que vieram com o IPv6? O IPv4, tu tem um espaço de endereçamento de 32 bits, divididos em classes. Classe A, B, C, D e E. Isso aqui tornou esse espaço aqui de 32 bits pequeno para a quantidade de equipamentos que tem hoje. Hoje, tinha nessa época, já começava a se pensar, né, de equipamentos em rede. Então tinha que ter um espaço maior de endereçamento. Essa foi a principal motivação do IPv6. Então essa era a solução definitiva, né, para a falta de endereços IP. E outro fator também importantíssimo, diminuição das tabelas de roteamento nos roteadores, normalmente de núcleo na internet. Vamos lá. O caso do IPv6 é um campo de 128 bits. Então tem um... Lembrando, né, pessoal, isso aqui é 2 na 128, né? Isso aqui é uma potência. Ah, era 32, agora é 128, então eu tenho 4 vezes mais. Não. Cada bit aqui dobra. Então o que quer dizer isso? Ó? 2 na 32 dá aproximadamente 4 bilhões. 2 na 33 dá 8 bilhões. Agora faço aí 2 na 128. Então é algo assim. Esse número gigante aí elevado na 38ª potência. Então tem endereço aí que não termina mais. Outra questão de curiosidade, né? Pô, era IPv4. Agora é IPv6, tá aí o IPv5. O 5 no campo version, que fica no protocolo IP, ele já estava sendo utilizado por um protocolo chamado Internet Stream Protocol. Então os caras não puderam usar o 5, pular direto para o 6. Isso é mais curiosidade, ok? Vamos dar uma olhada então. Como é que são esses endereços aí? Como é que é o formato? Primeiro que ele é em hexadecimal, diferente do IPv4, né, que era só decimal. São conjuntos de 16 bits. Então o total são 128. Então se divide em vários conjuntos de 16 bits separados por 2 pontos. Essa é a representação padrão. Esses grupos aí de 16 bits são chamados de hextetos. Os 4 dígitos hexadecimais são equivalentes a 16 bits. Então, um exemplo. Isso aqui é um endereço IPv6. Aqui tem 16 bits. Aqui tem 16. Aqui tem 16. Aqui tem 16. Aqui tem 16. E assim vai até formar os 128 bits. Esse barra 64 aqui, isso aqui é o prefixo de rede, que continua tal como se fosse a máscara, mas não é máscara, é um prefixo de rede, identifica qual é o grupo. Então, o que quer dizer o 64 aqui? Quer dizer aqui 16 mais 16 mais 16 mais 16. Aqui eu tenho 64 bits. Esse é o prefixo da rede. E esses outros 64 que tem aqui?
esse aqui é o endereço de um host. Então isso aqui é host, isso aqui é rede. Esse é o formato básico aí do IPv6. Claro que isso aí tudo, né, em hexa é convertido para binário. Então isso aqui seria o valor em binário desse 2001 que está aqui, ó. Para não escrever um número gigantesco desse binário aqui, se optou por usar em hexadecimal. Até porque hexadecimal tem uma conversão direta com binário. Então os três primeiros octetos, né, aqueles três primeiros octetos, são definidos pelo provedor. O quarto octeto, naquele caso ali, né, naquele barra 64, é a identificação da subrede. Os últimos 4 octetos identificam a interface, que pode ser configurada tal como IPv4, né, de forma estática ou dinâmica, sem problema nenhum. Então é mais ou menos isso aqui. Vai ter um prefixo de rede, que é roteável na internet, uma identificação de uma divisão desse grupo maior, e aqui vai se ter então a interface de rede, e aqui é a identificação de uma máquina final. Então eu uso esse mesmo método, né, de divisão de subredes. Então, tu entendendo IPv4, vai entender IPv6 sem problema. A maior máscara recomendada, que é o maior prefixo, né, é barra 64. Então não existe um barra 66, certo? Então tem muita lógica esse tipo de divisão. O usuário final irá receber um 48, um barra 48. Podem ser usadas máscaras barra 127. Isso aqui é tal como o barra 30 do IPv4, né? Isso aqui é para o enlace ponto a ponto, preciso só de 2 endereços. O enlace ponto a ponto é o seguinte: vou ligar um PC no outro aqui. Ó, um PC no outro. Eu preciso de um IP aqui e de um IP aqui. Posso usar um barra 127 no caso de IPv6. Existe uma recomendação para uso de barra 56 para um prédio e um barra 64 para cada VLAN. VLAN seria a rede com todos os equipamentos diretamente conectados. Então também aqui é interessante saber que existe uma recomendação para isso. Muito bem. Então, representação de endereço IPv6. Claro, é um número gigante, né? É um número gigantesco aqui de escrever. Mas é possível usar simplificação. Então, onde tem, por exemplo, zeros, ó, à esquerda, como esses casos aqui, aqui também, é possível omitir eles aqui. E aí tu consegue diminuir, porque tem muito zero, né? Acaba tendo muito zero. Então isso é uma forma de redução do endereço. Isso é bastante comum. Outro caso é assim, ó, só tiverem zeros, for um exteto formado só por zeros, tu pode simplificar também. Mas só pode fazer isso em extetos contíguos. O que quer dizer isso aí? Exemplo, ó, eu tenho 0, 0, 0, 0 aqui. Depois eu tenho no próximo exteto aqui 0, 0, 0, 0. Só que isso acontece aqui também, ó. 0, 0, 0, 0. E depois aqui 0, 0, 0, 0. Veja, eu tenho CAFE aqui. Eu não posso simplificar esses dois caras. Mas eu posso simplificar assim, ó. Aqui eu posso botar só 0. Só um 0. Isso é possível fazer. E aqui eu precisaria botar só 2 pontos. Não precisaria botar nenhum desses zeros. Então é isso que está mostrando aqui, ó. Tu pode fazer esse tipo de simplificação, ó. Onde tem zeros
na sequência, tu pode omitir eles completamente. Mas tu pode fazer uma vez. Então aqui, por exemplo, tu teria que pelo menos botar o 0. Claro que tu poderia fazer esses 2 pontos aqui, né? Nesse caso, e aqui faria 0, 2.0. Tanto faz. Isso não tem recomendação específica para isso. Bom, alguns endereços especiais, né? Link local, que para uso apenas dentro de uma rede diretamente conectada, dentro de uma VLAN. Ele é automaticamente configurado. Então, ao ativar IPv6 em um sistema operacional, ele vai criar um endereço desse formato aqui. Se vocês têm IPv6 numa máquina, vocês vão ter algo dessa faixa aqui, ó, começando com esse prefixo. Então, o IPv6 tem essa configuração automática. Mesmo que tu não configure nada, ele já tem um IPv6. Eles não são roteáveis, né? São usados só em rede local. O outro é o loopback, que é similar ao endereço IPv4 127.0.0.1, que tem esse formato aqui. Já que são zeros todos contínuos, né? Tu pode representar só isso aqui. O 2.2.1 quer dizer localhost, a própria máquina. Beleza. Continuando em endereços especiais, tem o Unique Local, que é esse prefixo aqui, é um /7. Então tem uma quantidade gigante de endereços aqui. Ele é similar à RFC 1918, aquela que tem a classe A 10, tem a faixa 172, 16 até o 172.31, tem 192, 168. É similar a esse cara aqui. É para uso interno. Para documentação tem uma faixa específica, então dá para fazer um documento explicando alguma coisa em IPv6. A sugestão é usar o 2001 2.db8. Para rota padrão, aquele que era do IPv4, né, que se representa assim, ó, 000, aqui se representa 2.2.0, que seria tudo 0, né? Multicast tem um prefixo específico aqui, aí tem vários grupos definidos, né? O IPv6 não tem broadcast, ele é um grupo específico de multicast. Então tudo é multicast, né? E é esse prefixo aí. E aí depois na RFC 5156 tem vários outros endereços aí reservados especiais. Bom, prefixos de rede, né? Exemplos. /32, 1/48, outro /48, 1/64, outro /64. Exemplo de endereço de hosts, né? Isso aqui seria um endereço válido de uma interface de rede ligada a um PC, com Windows, com Linux. Mesmo caso aqui. E aqui também. Certo? E aqui outro caso. Então, são esses formatos de endereços IPv6 que vocês vão encontrar mais comumente aí. Então é isso, pessoal. Basicamente, né? Tem bastante coisa para tratar de endereçamento IPv6. Mas aqui é um panorama, né, genérico para iniciantes, para começar, para aguçar a curiosidade de vocês. Então, espero que continuem os estudos aí e se aprofundem nisso.